Tudo Olá, bom, boa noite. pessoal? Olá, olá, olá. Olha, Oi, Lê, como vai você, minha linda? Tudo bem? conhecido quanto psicogenealogista. Olha a Solange de Oi, cabelo boa noite. linda. Gostei. Tudo bom, gente? Ai, que bom ver vocês. Saudade de você. Muita saudade de você. Isso é bom, né, gente? Isso é quando a gente sente falta, é bom estar junto, é um bom sinal. A gente realmente é uma grande família. Eu tenho muita gente da psico aqui. Que legal. Isso é muito bom também, porque hoje a gente vai falar sobre propósito e é algo que a gente trabalha muito, muito, muito. E vamos falar também desse chamado, né, desse ano 2023, que a gente está chamando aí de Portal 23. Então, chamei alguém que é especialista nesse assunto para falar conosco. A Silvia, ela acho que está com a câmera fechada. Silvia, tudo bom, querida? Você está aí já? Olá. Lê, eu estou, mas estou escura, não sei porquê. Apaguei. A gente não está te vendo. Você está dentro do portal ainda, amiga. Olha, isto é que é um começo plutónico, Pronto. não é? Comecei escura. Não aparece. Vocês viram como é que é o Olha, negócio? mas eu não sei o que é que se passa com a câmera, porque, sinceramente... Não não sei queres o que sair e entrar de novo para ver se dá certo? Vou sair se não entro no telemóvel. Vá, Enquanto beijinho, até já. Vou sair. Enquanto isso, eu vou falando com a galera que está aqui. Dando boa noite, falando um pouquinho do significado do 23, que a gente ficou devendo, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar esse slide. Então, enquanto a Silvia entra, para quem nunca viu essa estrutura é a árvore da vida, né, na Cabala. Então, a gente, na psicogenealogia viva, a gente integra psicogenealogia, neurociência, parapsicologia, biodecodificação, que é a nova medicina germânica, a decodificação dental. Mas como a gente fala, muitas vezes, em muitas terapias, que nós precisamos olhar o ser de forma integral, o que é esse integral? Né? Então, quando a gente fala integral, é corpo, mente e alma, ou corpo, mente e espírito. Porém, numa terapia ou num curso, é complicado a gente trabalhar alma, trabalhar espírito, né? Então, eu acredito que desses conhecimentos que a gente tem aí, um que é muito antigo, que estuda o mapa da alma, que estuda as leis cosmogônicas, é a Cabala, ou Cabalá. Né? Não importa a forma com que você fala, às vezes escreve com K, às vezes escreve com C, depois tem a Cabala Oculta, que é QBLH, que trabalha muito mais com a alquimia. Nós somos uma pura alquimia, né? Então, eu sempre costumo dizer que esse ano de 2023, eu tenho brincado que é o meu ano, porque eu nasci no dia 23, né? Nasci no dia 23. Então, aqui fica até uma reflexão para quem está aqui. Que dia você nasceu? O que esse dia, esse número fala para você? Porque é um arquétipo. Nós não nascemos no dia que nascemos por acaso. Não é uma feliz coincidência, né? A gente diz que você nasceu nesta data, dia, mês, ano, hora, local, porque você tem algo para reparar na sua família, e a partir disso que você veio reparar na família, você tem um propósito de alma que precisa ser manifestado. E aí muitas pessoas questionam, tá, mas e como que eu vou entender, como é que eu vou descobrir qual é o meu propósito de alma, né? Então, a gente traz esse olhar da Cabala. Cabala significa receber, ou a palavra Lekabel, que também começa com L, receber, esse conhecimento que vem do alto. Então, vamos falar aqui um pouco das nossas energias, masculina e feminina, yin e yang. Então, o nosso mental, o nosso espiritual é uma energia yang. Por quê? Porque ela emana, ela emite, né? Olha, Silvia deu a luz. Eu não consigo ver, mas acho que, espera, acho que deu A luz. gente está te vendo, você está com uma echarpe lilás bem bonita. Porque está muito frio aqui. Ah, Muito frio. e aqui Está está calor. horrível. Pois, eu sei, mas aqui está muito frio.
Estamos Hoje de no... manhã tirei o gelo. Sim, hoje de manhã tirei o gelo do carro com um cartão multibanco do para-brisas. Que chique, hein? Tirando com dinheiro, Ah, assim, roubando dinheiro. Então, eu estou explicando aqui um pouquinho sobre energia yin e yang, né? Então, a nossa energia yang é aquela que emana, aquela que dá, e a nossa energia feminina é aquela que recebe. Então, a Cabala, ela fala muito desse mapa cosmogônico que nós somos. Então, para que a gente entenda o que a gente veio fazer aqui em termos de alma, a gente também precisa entender como funciona o universo, né? Já tem lá no templo, se quiseres conhecer-te, conheça os deuses, o universo. Então, a Silvia hoje vai aportar para nós um pouquinho desse conhecimento do cosmos, do universo, o que 2023 espera de nós, o que o mundo, né, nessa atual conjuntura, espera de cada um de nós encarnado hoje, enquanto manifestação de propósito. Então, aqui a gente tem a árvore da vida, que é esse mapa cosmogônico, é esse estudo desses caminhos que a alma precisa percorrer para transcender. Então, para quem nunca ouviu falar de Cabala, né, ou desse mapa cosmogônico, vamos falar de elementos da natureza. Então, nós temos os elementos da natureza, o fogo, a água, que é o segundo elemento, o ar, que é a junção do fogo e da água, e a terra, que é a materialização. O nosso quinto elemento é a quinta essência, que é o espírito, né? Por isso a gente tem aí a estrela de 5 pontas. Muito bem, só que dentro da árvore da vida, nessas dimensões que nós temos aqui nessa árvore, né? Essas bolinhas aqui, esses dias eu fiz um curso de dental, o nível 4, né? Que é uma percepção sensorial, é o sentir dos dentes. E daí teve um colega que disse assim, eu quero estudar essas bolinhas aí. Ele dizia assim, essas bolinhas nada mais são do que a gente chama de sefirôs, né? Sefirôs é como se fossem centros de energia, centros de inteligência, centros de consciência projetados em nós que a gente veio reparar. Então, vamos falar o seguinte, que dentro dessa estrutura, que nós temos aí uma tríade superior que representa fogo, né? A gente tem aí essa tríade que na Igreja Católica às vezes a gente chama de trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos Keter, que é Deus, Rohimá, que é a nossa mente inconsciente, representando aqui em nós, ou seja, é o todo, é o abundante. Biná, que não é a nossa mente consciente, mas também representa a nossa mente consciente, mas é o intelecto, é a inteligência, é o entendimento, tá? Então, dentro dessa tríade superior, nós temos aqui 7 bolinhas, né? 7 sefirôs restantes. Então, essas 7 restantes é aquilo que a gente veio trabalhar, são as emoções que a gente veio trabalhar. A 7ª, que está aqui como Malhut, é a materialização de tudo isso, tá? Então, entendendo tudo isso, a gente tem aí 6 emoções básicas a serem trabalhadas. Quando vocês olham para essa árvore da vida, vocês veem esses canais, né? Que a gente chama de sendeiros ou caminhos que ligam as esferas, que ligam essas energias. Que essas 7, se vocês imaginarem elas rodando entre si, elas se concretizam nos chakras. Não por acaso são os chakras, são centros de energia que a gente veio trabalhar. Então, quando a gente olha esses canais preenchidos com algumas letrinhas, que para alguns é estranho, né? Essas são as letras hebraicas, que têm uma quantidade de 22 letras hebraicas, que segundo a Cabala, essas letras formam o mundo. Por quê? Porque não é um alfabeto, é uma inteligência. E essa inteligência, ela está em equivalência com o nosso nome, porque nós temos equivalência. Inclusive, botei no chat que hoje, como nós estamos no portal 23, a gente tem alguns presentes, né? Então, como eu nasci no dia 23, né, eu já pedi para quem fizer aniversário no dia 23, e nasceu no dia 23, fala com a Ana Paula e tem presente. Quem somar 23 no seu nome, que aqui já me falaram que o Fábio, né? Deixa eu ver, o Fábio está conectado, aí o Fábio de São Paulo, né?
o Fábio tem presente. Como ele já fez a formação, a gente vai transferir esse presente para o Saindo da Matrix, tá? Depois só falar com a Ana Paula, chama a Ana Paula, vai falar para vocês. Então, gente, quando a gente fala dessas 22 letras, ou esses 22 caminhos que visam reparar essas energias, existe uma 23ª letra. Por isso, o portal 23. Essa 23ª letra, para quem tem as cartas do alfabeto, é essa letra aqui, ó. É o Shin de 4 aspas. Na árvore da vida, que vocês estão vendo aqui, ela está exatamente aqui no centro. Se a gente projetasse essa árvore em nós, ela estaria aqui no nosso coração, né? Ou se a gente subir um pouco, ela estaria na nossa pineal. Na verdade, ela é um entendimento. Ela significa o entendimento da vida, de quem eu sou, o que eu vim fazer, a transcendência da alma. A gente pode, então, fazer um outro olhar. Eu sempre trabalho isso no curso de nomes. Se eu tenho 22 caminhos e 10 sefirôs, eu tenho 32 passos de entendimento, né? E o 33º, por isso que aqui tem 23 e 33, é também um nível elevado de entendimento. Então, Jesus, que morreu com 33 anos, não morreu aos 33 anos por acaso, mas ele veio nos mostrar essa caminhada, por isso passa no deserto, o deserto tem 40 dias, e 40 está conectado a Mem, que é a gematria 40, né? Que se vocês olharem ali eu botei no chat rapidinho as gematrias das letras, né? Que é a emoção. Então, poxa, que emoções, né? Jesus, enquanto terreno, veio processar, manifestar, antes de manifestar o seu sagrado ofício. Então, o 33 e o 23, e o 11 também, porque ela seria a 11ª Sefirô, são níveis de entendimento de tomada de consciência de quem sou e o que eu vim fazer para a vida. Né? Vocês sabem que eu tenho aberto a minha agenda e todos os dias eu ganho presentes, né? Eu acho que faço alguma coisa, na verdade eu ganho presentes. E hoje foi um dia muito especial, no dia 23, onde eu atendi uma moça que é adotada e a gente decodificou o nome dela, para que ela se conhecesse a partir do nome. Isso foi um presente para mim, porque a partir do momento que eu auxilio, a partir da minha caminhada, da minha luz, com que alguém chegue nesse nível 23, que é o nível de entendimento de quem é o que veio fazer, eu me retroalimento. O presente é meu, né? Então, hoje nós estamos nesse portal 23, a formação para 2023 também foi remodelada. Eu tenho trazido muito da Kabbalah para a formação de psicogenealogia, isso vai ficar cada vez mais presente, mais forte, mais profundo. E também, em março, a gente vai trabalhar o Saindo da Matrix, que nada mais é do que o estudo dessa estrutura que vocês estão vendo aqui e do avançado dos nomes, né? Que é o que a gente vem fazendo, só que é um estudo da Kabbalah e das letras do alfabeto hebraico e de todo um outro conhecimento que já estava projetado desde o ano passado, prometido para todo mundo. Ana Paula está escrevendo na tela aqui, não sei quem é que está. Ou tem alguém aqui escrevendo na tela. Pronto, é o 23. Bom, gente, então, o que é o 23? Esse estado de consciência. Não dá para a gente pensar que o 23 é uma coisa assim que, não, eu preciso atingir uma vez na vida esse estado 23. Não. Vamos pensar que quando a gente entra numa fase de entendimento, de busca do nosso eu, a gente atinge vários estágios de transcendência. Eu costumo fazer uma analogia que é como quando a gente entra numa escola. Quando eu entro no primeiro ano, eu venho para aprender a ler. Então, o meu nível 23 ou nível 33 é um estado onde eu entendo isso, interiorizo, isso é verdade para mim. E aí eu vou para a segunda série. Na segunda série a gente começa do zero e começa a ter que estudar matemática. Então, a partir desse nível, onde eu começo de novo, com a bagagem que eu trouxe antes, eu vou atingir um novo estágio, estágio 23 ou 33, um estágio de entendimento. Nós vivemos muitos estágios de entendimento.
Para que a gente entenda quem a gente é, o que a gente veio fazer, a gente precisa identificar, porque eu coloco todos os meus diplomas à prova aqui. Se alguém me disser que o seu propósito de alma está distante daquilo que veio reparar na família, isso é uma confirmação em 100% dos casos, porque você, enquanto alma, foi inserido nessa família, porque a sua família é a escola da sua alma. Então, agora eu vou dar a palavra para a Silvia, porque ela vai falar do que o ano 23 espera de nós, né? E é um ano atípico, é um ano diferente, é um ano profundo, é um ano de chamado, né? E vamos ver o que o cosmos está preparando para a gente em termos de manifestação do propósito, né? Sabes, sim, sabes que eu estava aqui a ouvir-te e fui aqui atrás num dos meus apontamentos ler uma coisa que escrevi aqui há uns tempos que diz que não há nada que aconteça no céu que não seja projetado da nossa psique humana. E projetada para quê? Para que se possa reconhecer o que está projetado. Este ano é atípico, não é assim tão atípico, todos os anos são especiais, mas este ano é verdadeiramente especial. Por diversos motivos, e agora estaríamos aqui 2 horas a falar de cada trânsito que vai acontecer, portanto eu vou abreviar e vou falar em termos de astrologuês, ou seja, a astrologia, que foi o convite que me foi feito, embora, como tu sabes, e se calhar algumas pessoas que aqui estão saibam, que desde que eu fiz a formação de psicogenealogia não consigo desacoplar uma coisa da outra, porque a psicogenealogia foi como uma cereja em cima do topo do bolo, para mim, para o meu estudo da astrologia e não só. Este ano é um ano de Aquário, e, portanto, é verdadeiramente um ano, e alerta aí a todos os aquarianos, e todos os leoninos, e todos os piscinianos também, que este é um ano, ou com ascendentes, não é? Mas mais o signo solar. Antes de mais, eu vou pegar naquela frase que tu falaste na tua live dos reis, que disseste que haviam pessoas que diziam que tu fazias horóscopos, não é? Pronto. A astrologia não são signos, a astrologia não é um horóscopo, a astrologia não adivinha absolutamente nada. A astrologia é uma linguagem simbólica, assim como a cabala. É uma linguagem que precisa de muito estudo e é uma linguagem de se estudar para uma vida inteira, assim como a psicogenealogia. Não dá para parar de estudar. Se nós quisermos estudar as repetições de ciclos, uma vida toda, temos muito que estudar. Isto para quem não me conhece, não é? Pronto. Este ano, nós começamos o ano já com 2 planetas retrógrados, na altura começou com Mercúrio retrógrado e Marte retrógrado, portanto, o planeta da comunicação e o planeta da ação. A primeira lua nova deu-se em Aquário, deu-se agora no dia 21, portanto, neste passado fim de semana. Neste momento não temos nenhum planeta retrógrado, ou seja, toda a comunicação e toda a ação que estava ainda um pouco embrulhada desde outubro do ano passado, ficou liberta e nós passamos a ter uma lua nova em Aquário, com um Júpiter que nos está a pedir até mais ou menos maio, porque depois ele passa para Touro, nos está a pedir para nos mexermos. É a altura de nos colocarmos em ação, de nos mexermos seja por onde for, seja pela busca, seja pela ação. Júpiter tem que se mexer e tem que andar. Depois temos, e aqui ele depois passa em maio para Touro, e nós vamos um pouco colher os frutos daquilo que Júpiter, porque Júpiter é o mensageiro de Deus, é o expansivo, e portanto em Carneiro é aquele que nos dá a força a partir de agora até maio para nós andarmos, para nós nos movermos, para nós iniciarmos, não é? Depois
Em maio passa para Touro e nós vamos escolher um bocadinho, e a tónica este ano de Júpiter, aquele que expande, vai andar sempre entre Touro e Carneiro. Vai andar sempre ali entre Carneiro e Touro, depois volta um bocadinho atrás e acaba ao final do ano novamente em Touro. Portanto, é necessário que nós nos ponhamos em ação. E a ação do quê? Não é? E a ação de quê? Este é um ano atípico porque Saturno passa para Peixes e Saturno está a fechar um ciclo. Portanto, vai completar um ciclo. Se o ciclo na astrologia começa com Carneiro e acaba em Peixes, não é? Que é o último arquétipo, o último signo do zodíaco, aquele em que nós saímos do espírito para entrar na matéria em Carneiro, Saturno passa para Peixes a 7 de março, onde vai estar durante 2 anos e meio. E nós vamos ter, entre aspas, para quem quiser sair um pouco da Matrix, como tu dizes, que nos responsabilizarmos. Vamos ver uma mudança muito grande no que é a diferença entre espiritualidade e religião. Espiritualidade não é religião, religião não é espiritualidade. Vamos ter que olhar sim para os nossos sonhos, mas colocá-los em prática com maturidade, que é muito, muito importante. E depois vem aí aquele que é o planeta denso e grande, transgeracional, que vai fazer a grande diferença nos nossos próximos 20 anos, que é Plutão. Plutão vai entrar em Aquário em março e vai estar até junho, vai dar um pequeno cheirinho daquilo que nós vamos ter depois, definitivamente, em 2024, porque ele entretanto faz um movimento retrógrado, volta a Capricórnio, portanto, ele volta a Capricórnio porque vai haver uma necessidade de voltar a reestruturar as estruturas, não é? E as estruturas de poder, provavelmente financeiras, também políticas, não é? Mas nós vamos ter um cheirinho do que serão os nossos próximos 20 anos, se é que nós conseguimos perceber como é que serão os nossos próximos 20 anos. A necessidade aqui é olhar para tudo o que é Aquário, para tudo o que é igualdade, fraternidade, compaixão, uma nova forma de liderar, uma nova forma de estar, uma nova forma política, e com Saturno em Peixe vem-nos pedir que cada um de nós perceba que a espiritualidade não é religião e que cada um de nós tem o seu próprio Deus. Esta vai ser a temática dos próximos anos. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós pode estar unido num propósito, cada um de nós é responsável única, é o único responsável por tudo aquilo que se passa na nossa vida. E Plutão vem pedir exatamente isto, são 20 anos. Plutão não estava em Aquário, e deixem-me dizer, que é para não dizer asneiras, há 160 anos. Portanto, Plutão não estava em Aquário desde 1778, ele esteve em Aquário de 1778 a 1798, porque é um planeta geracional, é um planeta que influencia mais massas do que individualmente, apesar de quando nós lemos o mapa individual percebemos qual é a área da vida que Plutão vai ali afetar, não é? Mas Plutão, quando passou, a última vez que passou em Aquário, nestes anos, de 1778 a 1798, para que se possa ter uma ideia, houve grandes revoluções e transformações sociais. Deu-se a Revolução da América, a Carta de Direitos da Revolução Francesa, não é? Que falam da igualdade, da fraternidade e por aí fora. Portanto, passamos da idade moderna para a idade contemporânea, onde estamos agora. Portanto, se calhar nós não conseguimos vislumbrar, mas quem sabe daqui a 20 anos estaremos com uma idade nova, e deu-se uma série de descobertas. Aliás, foi nesta passagem que o Urano foi descoberto, que é o regente de Aquário.
do signo de Aquário. Entre muitas outras coisas, porque Aquário é um signo de ar e, portanto, foi inventado o barco a vapor, o balão de ar quente, o paraquedas, mas o mais importante foi a Carta dos Direitos Humanos, dos 3 pilares daquela que é a consciência vigente, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade, não é? Porque Aquário é um signo progressista, visionário, ligado ao futuro, e portanto o que nós podemos, e que abraça também a modernidade, porque Aquário também é isto, é o onda e é a ciência, não é? É usar a ciência de uma forma intuitiva e perceber que a ciência também é uma forma de espiritualidade e de um propósito. E isto tem sido esquecido ao longo dos tempos. Às vezes, para se dar grandes transformações, tem que haver grandes revoluções. E nós estamos a entrar num ano em que é necessário que cada um de nós seja cada vez mais pacífico, mas menos passivo. Menos passivo com a nossa vida, menos passivo com o aceitar tudo aquilo que nos é imposto, porque nós tivemos a obrigatoriedade, entre aspas, de crescer nestes últimos anos, enquanto Saturno esteve em Capricórnio, enquanto Saturno esteve a espremer o poder, enquanto Saturno esteve a espremer a autoridade, enquanto esteve a espremer a política, e nós temos visto que está a arrebentar em tudo quanto é lado, no Brasil, em Portugal, quer dizer, todos os dias eu acordo com uma notícia de um político corrupto, pronto, é TAP, no Brasil não se fala, não vamos agora falar de política, que não vale a pena, portanto tem muitos astrólogos que dizem que a entrada de Plutão em Aquário é o início do fim, eu não sei se é o início do fim, não acredito. Eu gosto de acreditar na humanidade e gosto de acreditar na nossa força e na nossa fé, que seja o princípio de um fim. Né? E de puder fazer um comentário, só te fazendo, claro, aproveitando esse momento, né? Te interrompo, senão eu não paro de falar. Não, é até para continuar mesmo, mas o que a gente olha? Nós estamos vivendo um período messiânico. E esse Messias nada mais é do que esse atingimento num estágio 23 ou estágio 33. Então, sob a ótica da Cabala, estamos sim vivendo um fim exatamente daquilo que você falou, de uma era individualista, de uma era egoísta, de uma era... Hoje eu falava aqui em casa sobre essa questão das religiões, né? Estamos vendo muitas estruturas não ruindo, mas tendo que se reinventar, né? E, na verdade, durante muito tempo, para que a gente acessasse a nossa espiritualidade, a gente precisou de interlocutores, exatamente porque a gente não tinha acesso ao conhecimento. A própria Cabala significa conhecer, e a partir do momento que a gente se conecta, que a gente conhece, que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente vai minimizando a necessidade do interlocutor e do intermediário. Então, é realmente um novo tempo. Sim. Só para agregar o que tu estavas a dizer, a última vez que Saturno teve em Peixes, que vai entrar agora em março, não é? E que depois, colido muito bem com a passagem de Plutão para Aquário, na última vez que Saturno esteve em Peixes, foram 3 anos de crise na Igreja, em que nós estávamos a debater com o uso, pelo menos em Portugal, do preservativo, vimos um aumento de casos de SIDA, estávamos, pelo menos em Portugal, eu acho que no mundo inteiro, a falar na questão da legalização do aborto. Estávamos precisamente no confronto entre aquilo que é a espiritualidade e aquilo que é a religião. E isto é provavelmente aquilo que nós vamos assistir novamente. E é muito provável que em março volte a existir questões com líquidos, águas, pode novamente aparecer uma estirpe do Covid, um ascender de uma pandemia, a varíola dos macacos, a questão da varíola dos macacos ser uma doença homossexual, assim como foi o crescimento da SIDA, é possível que nós voltamos a ver uma coisa destas, não é? Ou que isto se volte a expandir. Há a necessidade de estruturar e de trazer maturidade para aquilo que está morto. E que nós não precisamos mais de levar connosco. E é isto que é preciso ser olhado e ser visto.
agora falando um pouco do Plutão, Saturno em Peixes é muito, muito importante, porque está no fim do ciclo. Plutão entra em Aquário, portanto, Plutão vai fazer 20 anos em Aquário e depois mais 20 em Peixes, para que se inicie efetivamente uma nova era daqui a 40 anos. Portanto, aquilo que muitos dizem que nós estamos a entrar na era de Aquário, nos meus estudos e naquilo que eu acredito, nós estamos na transição da era de Aquário. Há quem diga que nós passamos no ano 2000, 2026, 2100 e qualquer coisa, que é precisamente quando este Saturno acaba o trânsito e Plutão acaba estes 40 anos. E aí sim existe uma preparação de uma nova era. Até lá nós temos como que obrigação de nos acordarmos e de nos colocarmos ao dispor da humanidade. É preciso, estava a ouvir um colega português que eu gosto imenso, ele tem ele é filho de uma jornalista, ele tem um sentido de comunicação brutal, fora de série, e ele dizia que era preciso mais do que nunca praticar a consciência budista. Ele dizia, é preciso praticar a generosidade, compassividade e ir ao encontro dos outros. Ele dizia isto, que era o ano de começar a praticar a consciência divina e que era o ano de nos unirmos no coração cósmico, que era o ano de colocarmos a nossa medicina ao dispor da humanidade, seja ela qual for. E se nós não soubermos ainda qual é, temos tantas ferramentas hoje em dia que podemos procurar, que podemos conhecer, não é? Porque efetivamente os próximos 20 anos vão ser desafiantes nesse sentido. Os próximos anos vão ser desafiantes. E até 2026 vão ser mesmo um acordar de é necessário olharmos uns para os outros e percebermos que todos somos diferentes, mas todos somos humanos. Não somos frutos de uma religião, não somos frutos de uma profissão. As profissões não nos definem, as religiões não nos definem, as sociedades não nos definem, e é preciso que nós consigamos unir-nos na humanidade que cada um de nós tem. Porque até à data o que nós estivemos a fazer foi sobreviver com estas estruturas todas de Capricórnio. Andamos a sobreviver na Matrix, de certa forma a ser manipulados, mas para que nós crescêssemos, não é? E agora é preciso, este Saturno em Peixes vem-nos pedir para nós olharmos para aquilo que estivemos a projetar estes anos todos, não é? Olharmos para aquilo que estivemos a libertar para o mundo estes anos todos. E é preciso olhar para isso. E nós não podemos olhar para o nosso propósito ou para a nossa utilidade no mundo e utilidade como pessoa se nós não nos conhecermos, não é? E aí eu, pronto, vou puxar a brasa à minha sardinha e vou dizer que como astróloga e psicogenealogista não há melhor ferramenta, claro, e como consteladora também, não é? Mas, e como tantas outras coisas, há tanta opção, mas na verdade é preciso que as pessoas se identifiquem e que comecem por algum lado, seja por astrologia, pela psicogenealogia, pelo human design, mas efetivamente que comecem por algum lado, não é? E que percebam que nós não somos um produto da vida. A vida nós somos os construtores da nossa vida. É preciso sair do subconsciente, é preciso sair de todas as programações inconscientes, aquelas que nós trazemos. Tá mudo para mim, Silvia. Sociedade, sejam de educação. É preciso que nós olhemos para este modo que nós tivemos até hoje de sobrevivência e coloquemos a área do nosso mapa onde temos Aquário ao serviço, porque é aí onde nós vamos ter o maior pedido de revolução da vida. Além de outra coisa muito importante, que é onde temos Peixe no nosso mapa particular, porque vai lá entrar Saturno, vai pedir a maturidade de todos esses sonhos e de todas essas projeções que nós andamos a fazer,
até à data, onde temos aquário, mas também onde temos carneiro, porque o nosso chamado de alma, o nosso crescimento de alma, em julho vai passar para carneiro. O nódulo norte, que é chamada cabeça do dragão, vai passar para carneiro, a cauda do dragão fica em balança e, portanto, estamos aqui a falar muito do eu e do outro, da nossa individualidade. E da forma como nós estamos, da forma como nós comunicamos, da forma como nós nos colocamos em ação. Portanto, áreas muito importantes do nosso mapa, para percebermos onde está o nosso potencial e onde é preciso olhar para tudo aquilo que está escondido no nosso subconsciente. Não sei se tu queres dizer alguma coisa. Eu quero. Olha só, dentro do que a Silvia estava falando sobre as técnicas, né? E entendendo elas à luz da árvore da vida, porque a gente tem, cada sefirô tem uma particularidade, uma peculiaridade. Então, quero fazer com que vocês reflitam um pouco, né, sobre esse mapa da árvore da vida que se projeta no nosso corpo, que se projeta na nossa vida. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente está falando de planetas, né, de astros, a astrologia está numa dimensão muito superior de qualquer outra técnica de entendimento da vida, né? Porque nós somos o reflexo dos astros. Os astros dizem que nós somos feitos de poeiras de estrelas, né? Nós temos a essência de cada planeta em nós, né? Jesus não tinha 12 apóstolos por acaso, nós temos 12 signos, 12 meses no ano, então nada é por acaso. Então a gente tem aí os signos, eles estão na árvore da vida, os 12 signos estão aqui nesse todo, Exatamente. né? Nessa abundância. Onde está a psicogenealogia? A psicogenealogia está aqui. Essa Sefirô aqui, gente, ela está conectada com a Lua. O que é a Lua? É o oculto de nós. É o nosso inconsciente, aquilo, a nossa mente. Quando a gente fala em ego não é negativo. Ego é essa união da minha mente consciente com a minha mente inconsciente. É o entendimento, de fato, de quem realmente sou. Aí, onde que estão as constelações familiares? As constelações familiares estão aqui. Por quê? Porque elas trabalham as emoções. Onde está o PNL? O PNL está aqui. E todas elas visam nos levar para cá. O que é aqui, gente? Aqui nós temos o sol. O nosso sol. A nossa verdade. Né? Então, eu preciso entender, primeiro, para que eu chegue no meu propósito, e a gente está falando disso, para que eu consiga entender quem eu sou, eu preciso trabalhar minha lua. E é por isso que a gente sempre fala, não adianta a gente querer identificar o propósito se a gente não trabalha a nossa realidade familiar. Por quê? Porque a minha família forma o meu inconsciente, forma o meu lado oculto, né? O que eu sei que não sei de mim e o que não sei me condiciona. Jung já dizia até que te tornes consciente, o inconsciente dirige a nossa vida, condiciona a nossa vida. A gente acha que é livre, não é? Eu preciso encontrar o meu sol. Então, para eu transcender nessa jornada aqui, que é um caminho de volta para casa, né? Eu preciso trabalhar essas esferas. Então, uma não é melhor que a outra, mas aqui nós estamos diante de um conhecimento elevadíssimo, que é o que a Silvia está trazendo para nós, e fala muito desse entendimento de quem eu sou e o que vim fazer, né? Eu não sei se tem mais alguém que tem alguma pergunta, aliás, a Michelle fez uma observação, o grande ensinamento dos patriarcas, que eram todos astrólogos, sim, é lembrar que um de nós é 1000 de nós, e 1000 de nós, e 1000 de nós é um de nós. Ser esse o grande salto da humanidade. Exatamente. Se quiser abrir o microfone, convidadíssima. Eu queria falar para a Lucy. A Lucy ela fez uma pergunta no chat aqui em relação ao nome dela. Lucy, você foi a 23ª pessoa a entrar na sala. Tem um presente para você, eu pedi para a Ana Paula fazer um contato contigo, tá?
Fiquei olhando aqui quem é que ia entrar no portal 23, né? A 23ª pessoa foi a Lúcia. Então, você fala com a Ana Paula. Silvia. Eu vou reclamar. Continua. Eu vou reclamar porque os meus pais casaram no dia 23 e eu estava presente nesse casamento. Fala com a Portanto, Ana também Paula. quero um presente. Fala com a Ana Paula. Quem já fez a formação tem presente no Matrix, tá tudo certo. E o nosso amigo aqui, o Fábio, é aniversário dele hoje, então super parabéns. O presente dele é maior, já mandei a Ana Paula É falar. muito maior, é muito maior. Gente, esse é um movimento do dar que a Silvia falou, sabe? Às vezes a gente fica nesse processo do medo, né? Será que esse negócio tem mercado? Será que nessa energia da escassez? E como a Silvia diz que é o momento da gente trabalhar líquidos, liquidez, nós somos líquido, e liquidez é reciprocidade de oferta do teu dom para a vida. Então, quando a gente fala de prosperidade, né, quando você está no teu lugar, quando você está no teu lugar de força, quando você emana a tua luz, a prosperidade é uma consequência, o dinheiro é uma consequência. Eu acho que a gente tem que pedir o seguinte, que a gente tenha sempre algo suficiente, em termos de recursos, do tamanho dos nossos sonhos. E aí são os nossos sonhos, é o nosso colocar-se diante da vida, que é o medidor da onde a gente vai atingir. Que é esse o chamado para esse ano. Então, eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero não sei o quê. Gente, a pegada hoje não é essa. A pegada hoje é o que você é, o que você veio fazer, você está se colocando a serviço da vida, está colocando todas as suas expertises a serviço, ou você está lá conectado com o teu lado sombra, lua, né? Olhando para as questões da tua família, repetindo processos, repetindo ciclos. Esse é o chamado do ano. Por isso que a psicogenealogia ela é uma ferramenta de entendimento do propósito de alma. Então, até quando a gente falava das religiões, coincidentemente, hoje de manhã eu falava com meu marido, eu disse assim, interessante que o Viktor Frankl falava que nós viveríamos um tempo dos desreligiados. E os desreligiados não quer dizer que vai acabar a religião, né? A religião é muito importante para todos nós, mas nós vamos ter ferramentas, conhecimentos, né? Eu acredito que a cabala, a psicogenealogia, a própria astrologia, como ela disse, são ferramentas que me conectam com minha dimensão superior, né? Meu eu espiritual. Então, a gente está crescendo emocionalmente, espiritualmente, né? Então, estamos evoluindo nessa nossa caminhada. E esse vai ser um ano de chamado, assim como foi na pandemia, né? As pessoas que morreram na pandemia, gente, ou que ficaram muito mal, claro, cada um aí no seu chamado de alma, mas a gente sabe que a vibração que cada um viveu essa pandemia foi fator determinante sobre como enfrentou esse processo todo. E como diz o professor Javier, né, o Koff, que é um cabalista que já não dá mais aula, ele diz assim, a espiritualidade entendeu que pandemia funciona. Funciona no bom sentido. Funciona porque nos colocou a estudar, a trabalhar, a nos colocar a serviço da vida. Não fosse isso, a gente não estaria aqui num grupo de 72 pessoas. Olha, os 72 nomes de Deus, né? Então, é isso. Diga. A propósito do Covid, quando eu estava a fazer uma das últimas formações que fiz em astrologia, eu fui estando muito sozinha, muito autodidata, fui estando com este, com aquele, e depois apareceu a Associação Portuguesa de Astrologia e que tinha tudo mais direitinho, não é? E que eu tenho Virgem na Casa 19, precisava de organizar os meus estudos, fui e ingressei novamente. E isto foi em 2015, talvez, e em relação a 2020, porque foi a conjunção Saturno-Plutão em Capricórnio, exatamente na conjunção exata que se deu o início da pandemia, eu tinha um balãozinho escrito a lápis com muitos pontos de interrogação a dizer possível guerra biológica. Ou seja, todos os grandes estudantes de astrologia mundana, não é, ou dos ciclos astrológicos, sabiam ou estavam à espera que isto acontecesse. Isto não é o Covid. Estavam à espera, não é, de alguma coisa ali que esteve presa no nosso inconsciente e que nós projetamos, fosse ganhar forma. E o Covid foi uma forma. E foi até a forma que muita gente começou a viver, como tu dizes, e que começou a estudar, e que se separou com circunstâncias
subconsciente, familiares, de saúde e outras tantas. E, portanto, o Covid foi a forma, de certa maneira, daquilo que se possa chamar uma etapa coletiva, para que nós também estivéssemos prontos hoje, porque é essencial que hoje se faça escolhas que possam refletir a essência do nosso coração. Sabes, fazer do seu fazer a expressão do ser, do seu ser. E eu hoje também tive um presente, porque atendi uma menina, não é uma menina, mas é uma menina, e foi muito engraçado, porque supostamente éramos para fazer uma leitura de mapa astrológico, ou melhor, uma revolução solar, porque ela faz anos amanhã, e ela já fez há uns tempos a leitura do mapa, e acabámos por pousar o mapa na secretária e falar de outra coisa. É uma pessoa que tem muitos problemas de relacionamentos, nunca teve um relacionamento, até à data é uma mulher adulta, nunca teve um relacionamento íntimo, mas qual foi a profissão que ela escolheu? Urologista de homens, do sexo masculino. Ou seja, aquilo que ela mais medo tem. Mutou. Uma questão física, já teve bulimia, etc. Foi escolher uma profissão em que a pessoa está completamente exposta na sua frente. E, portanto, fomos ali olhar o que estava um pouco por trás daquilo, o que é que vinha da família, olhar também para o mapa, o que é que estava naquela lua, o que é que estava naquele inconsciente. Claro que vamos parar logo à gravidez dela, não é? E ao facto de toda a gente na família esperar um homem e nasce uma menina, não é? E isto tudo, portanto, nem sempre só a astrologia é suficiente, nem sempre só uma ferramenta é suficiente, e esta eu acho que é a mensagem mesmo deste ano, é colocar a nossa medicina seja qual for. Se eu me considero só uma astróloga, não. Se eu me considero só uma psicologiasta, não. É olhar e agregar todos aqueles saberes para que nós possamos dar aquilo que de melhor é a nossa verdade e a nossa essência. E colocar ao serviço. E estar também intuitivamente receptivo às diferenças. Porque é mesmo isso, é sem religião, sem cor, sem política, é olhar a diferença, porque é isto que nos espera, todos com um nível de saúde, um nível de educação, é isto que Plutão em Aquário vem fazer. Se para que isso aconteça seja necessário haver a revolução, sim. E nós temos vindo a ver isto e vai ser mais necessário as revoluções, vai ser necessário a voz do povo e que nós sejamos a responsabilidade da mudança, não é? Há uma astróloga portuguesa que eu gosto muito, que é a Margarida, que tem um blog que se chama As Above So Below, que fez um pouco o Plutão em Aquário em inglês. Assim que ela colocou o vídeo no YouTube, o vídeo foi censurado imediatamente na Rússia. Imediatamente. Há países onde o vídeo nem sequer dá para aceder. E porquê? Porque no início ela colocou uma música onde a letra diz mesmo que o poder está no povo. É uma música antiga e que ela achou que teria toda a indicação de uma letra. E, portanto, é preciso também que nós, como eu disse há pouco, sejamos pacíficos, mas não passivos. Muito bom isso que tu falasses, porque eu falo muito sobre isso em relação à identificação do propósito. Às vezes as pessoas entendem que quando eu estou no meu lugar de fala, né, quando eu sei exatamente quem eu sou e o que eu vim fazer, a gente vira um pacífico. E, na verdade, é ali que a gente levanta a nossa bandeira, né? É ali que a gente entende exatamente a nossa potência, a nossa força, e se coloca de forma potente a serviço, a trabalho. Então, quando você vê uma pessoa que está centrada, que sabe exatamente quem ela é, eu não estou dizendo aqui que existem, que eu sou, que eu sei exatamente o que eu sou e que nada me abala. Não, nós estamos vivos, em constante crescimento.
o tempo inteiro. Eu, inclusive, meu ascendente é peixes, a Silvia fez o meu mapa astral, aí ela me conhece bem, né? Então, meus filhos também são ascendentes em peixes, e cada vez que eu me conheço uma faceta de mim, eu me entendo melhor. E quando eu me entendo melhor, eu tenho mais potência quando eu me coloco a serviço do outro, né? É aí que tá, é como se a gente fosse uma grande essência divina, e quanto mais você tira as cascas, que a gente chama na Kabbalah, as clipôs, né? A gente vai tirando essas programações, mais vai revelando o teu eu. Então, é lindo o que você falou, porque faz todo sentido dessa manifestação de propósito. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui, até dizer que nós estamos com o Portal 23, que é um desconto diferenciado de 23% para hoje, e também uma negociação diferenciada até o dia 1º/2, porque eu venho falando do Fibonacci. Quem está acompanhando a jornada, né, já entendeu que nós temos aí uma equivalência com o Criador. Eu tenho falado do 1, o 2, o 3, o 5, o 8, o 13. Esses dias alguém perguntou assim, tá, mas e o 4? Né? Então, assim, às vezes acontece de pessoas que elas estão na vida passeio, assim, de repente, mas e daí o 4, né? Opa, eu quero saber do 4. Não, só um pouquinho, gente. Entenda a vida, assuma esse conhecimento como teu, engravida esse conhecimento no teu coração, faça disso um entendimento espiritual, atinja o nível 23, atinja o nível 33, né? Porque as pessoas, elas perderam essa capacidade, elas querem saber para elas, né? Só um pouquinho, o que esse conhecimento fala para nós, que é o que a Silvia está dizendo. Eu queria também que você falasse um pouquinho, Silvia, porque é uma jornada que a gente vai ter nesse ano de 2023, onde a Silvia vai ser uma docente para a escola também, e eu sei que você tem uma análise diferenciada do mapa a partir daquilo que você trouxe da psicogenealogia, que é o olhar da Lua, né? Que é o olhar da transgeracionalidade, que é o olhar para esse feminino de nós. Você pode falar um pouquinho sobre esse olhar que você lapidou com a psicogenealogia? Olha, eu não sei se eu tenho um olhar diferenciado da astrologia, porque a astrologia é fácil hoje de qualquer pessoa estudar astrologia. Há tão bons livros de astrologia, quer no Brasil, quer em Portugal, e saber o significado de um sol em Carneiro, de um sol em Touro, de um sol em Gêmeos, de um sol em Sagitário, de uma lua, etc. Qualquer pessoa pode ler. Acho que uma vez gravamos um áudio neste sentido. E era uma das dificuldades que eu tinha quando fiz esta última formação, que era mais formal e dentro da caixa, era colocavam um mapa no quadro e agora vamos debitar informação. E eu não tinha informação nenhuma. E depois, quando estava com alguém, né, com a carta daquela pessoa, sim, intuitivamente tinha informação. E eu acho que é um pouco também isto que acontece. Nós temos a ferramenta e temos a fórmula e temos a forma na psicogenealogia, mas na hora do atendimento há um movimento, há uma frase da pessoa. Primeiro há toda uma história daquela pessoa, há toda uma história sociocultural, há toda uma história de infância, há todo um nível de consciência, que não estamos a falar de níveis superiores e inferiores, estamos a falar exato, estamos a falar de níveis de consciência que nós todos temos, e eu não sou mais evoluída que outra pessoa qualquer, não é este nível de consciência. E a leitura do mapa para mim acontece assim, naturalmente. O que é que a psicogenealogia me trouxe? E agora estavas a falar e vou pegar um pouco, deixar a lua um bocadinho de lado e falar um pouco naquilo que tu disseste, de os teus filhos serem ascendente em peixes como tu. Na astrologia nós tínhamos uma brincadeira que dizíamos, quando os nossos filhos, não tiverem ou o nosso signo solar, o nosso ascendente ou o ascendente deles serem igual ao nosso signo, ou dos nossos pais ou dos nossos avós, não é filho daquelas pessoas. Portanto, nós dizíamos a brincar. E isto tem muito a ver, se nós formos olhar para as simetrias, para os duplos, para os gisãs, para as simetrias de nome e de datas, nós vamos perceber isto, não é? Eu sou balança, por exemplo, o meu filho mais novo foi buscar o meu ascendente. Portanto, ele é ascendente balança, é caranguejo e tem a lua em caranguejo. Eu tenho a lua em caranguejo. O meu filho mais velho tem a lua em caranguejo, exatamente como eu e como o meu irmão, portanto somos todos um bando de chorões cá em casa. E depois foi buscar o meu ascendente Sagitário. Ele é signo solar Sagitário.
e por aí fora. Eu sou balança e fui buscar o signo solar do meu avô, da qual eu sou Gisã. Mais ninguém é balança na família, só nós os dois. Portanto, isto traz informação. E isto, eu só fui fazer o mapa, só fui construir e pedir certidões para a psicogenealogia, não é? Mas quando olhei, fui fazer os mapas e disse, afinal, a astrologia não é só uma forma de nós olharmos aquilo que são os ciclos da nossa vida. Isto também é uma forma de nós olharmos para a nossa transgeracionalidade. E quando não há informação, o nosso mapa também ajuda. E ajuda bastante com a Lua, em termos de mulheres, e ajuda bastante com o Quiran, que é o estudo que eu tenho feito, de olhar para o Quiran e perceber que é a ferida que nós trazemos no mapa. Aquela ferida transgeracional que se repete, não é? Eu trago uma grande ferida na família, na casa, na minha área de vida da família. E quando vou para a psicogenealogia, eu não percebia muito bem porque é que tinha o Quiran ali. Percebia sim no signo, em Carneiro, no início. No dar forma às coisas, até porque eu não tenho terra no meu mapa. Não é? Eu levanto voo e vou. Terra não tenho. Eu também não. Portanto, quem tem uma ferida em Carneiro tem muita dificuldade em iniciar, seja o que for. Mas a área de vida, durante muitos anos, fez muita confusão enquanto estudei astrologia. A área de vida da família, da cura, a minha ferida da alma vinha dali. Quando eu vou olhar para a psicogenealogia e ver as mulheres todas da minha família, e porquê é que eu sou a sexta Teresa, porque eu fui até à sexta geração, e eu sou a sexta Teresa, eu sou Sílvia Teresa. Não é? A minha mãe, sim, a minha mãe era Teresa, a minha avó foi a única que não foi Teresa. Eu sou a sexta Teresa. Toda a história destas mulheres, eu nasci no dia de Santa Teresa. Não é? Pronto, Santa Teresa d'Ávila. O meu avô era Avelino. Se formos fazer a decodificação do nome, Avelino dá Ávilas, que é Sílvia quase ao contrário. E portanto isto deu um nó aqui dentro. Eu sou Gisé do meu avô paterno, ou seja, aquilo que nós estudamos na psicogenealogia, uma árvore vai ao encontro da outra. E eu digo, então eu olho para o meu mapa e além de ver todo um ciclo, né, geracional, toda uma proposta do universo, ainda vejo uma família paterna, uma família materna e todas as suas dores aqui acopladas. Né? E por isso é que eu disse que eu estava um pouco... Mutou. Travou. Um pouco a astrologia profunda. Novamente, Silvia. Fora. E eu estava um bocadinho zangada. E quando caiu maravilhoso. Foi maravilhoso porque Você está falando de Gisã, está fechando teu áudio. É. Está fechando. Agora deu. Agora Pode deu. falar, Silvia. Eu falei e não estavas a ouvir. Não. Estava falando do teu avô, e daí Ele estava abrindo e fechando. Pronto, agora não sei o que disse, porque eu estava embalada, vou voltar a dizer. Estava a dizer que quando fiz o curso... Isso, é a questão do teu avô, que daí da Teresa, até do Teresa de Ávila, a gente entendeu que você nasceu no dia de Teresa de Ávila e o Sílvia era... Então eu estava a dizer que com a formação de psicogenealogia, até à data, e como tu sabes, eu estava um bocadinho zangada com a astrologia, porque em Portugal é um pouco difícil, as pessoas confundem a astrologia com horóscopo, a astrologia com signos, a astrologia com esoterismo, acham que nós vamos adivinhar as coisas, quer dizer, e não era esse o meu olhar, não era esse o meu estudo, e quando caiu a psicogenealogia na minha vida, eu disse, ok, então eu tenho toda aqui uma potencialidade no mapa, todo um GPS de uma vida de potencialidades, de dons, de caminho de alma, de caminho de cumprimento de ser humano, e ainda vejo aqui toda a transgeracionalidade do meu pai e da minha mãe e dos meus
e dos meus ascendentes, não é? E toda esta informação está aqui, neste mapa, nesta carta, e para mim foi como eu disse, foi maravilhoso, e na altura tu apanhaste-me desprevenida, porque perguntaste quem é que estudava astrologia, eu levantei a mão, e tu disseste, então depois eu vou precisar que tu fales. E eu pensei que era falar um bocadinho, não é? E eu e a Priscila depois demos por ela a falar uma tarde inteira. E na altura foi... um dia inteiro, pois foi. E eu fiquei aflita porque fizeste-me falar um dia inteiro, eu não tinha nada preparado, mas foi muito compensador e faz muito sentido, até porque existe a astrogenealogia. Estou à espera de um livro que encomendei agora, que depois partilho contigo, e a astrogenealogia fala muito disto. O Saturno fala muito dos nossos avós, a Lua fala muito das nossas questões femininas, não é? O Marte fala muito da nossa ação, o que é que ficou por fazer, né? Mercúrio, o que é que ficou por dizer, e por aí vai, pronto. Eu estou a fazer um estudo das pessoas que conheço que têm acerca do Quiron, porque foi como eu disse, não é? Para mim foi a descoberta das mulheres da família, que têm todas uma história idêntica, todas uma ausência de masculino que começou lá atrás, portanto eu tive que ir até à 6ª geração para dar resposta hoje à minha mãe e às primas da minha mãe, que ia na 6ª geração, que todas elas tinham o discurso de não saberem de onde vieram. E portanto, e porquê? Porque houve lá atrás um homem que não aprofilhou os filhos. E portanto elas ficaram com o apelido de Jesus. Não foram colocadas na roda, mas não tiveram aprofilhamento. Então viveram toda a vida com todas estas gerações, são 6 gerações de Teresas de Jesus, a dizerem que não sabiam de que país tinham vindo, de onde vieram. E é muito grave nós não sabermos de onde somos. E afinal todas eram dali. Por isso a astrologia, né, que traz esse entendimento E a do psicogenealogia, não é? E a psicogenealogia, claro. Mas o que é legal que você está falando, inclusive aproveitando aí o aporte da Priscila, a escola, na verdade, ela do ano passado para esse, né, ela se tornou psicogenealogia viva, porque eu tenho realmente trabalhado na manifestação, e a jornada da psicogenealogia foi um movimento nesse sentido, de colocar a serviço da psicogenealogia e das pessoas as potencialidades dos psicogenealogistas, né? Sabes muito bem disso, eu criei a escola com o propósito de que cada psicogenealogista, a partir do seu dom, da sua história, como a Silvia está dizendo aqui, né, agregasse algo à psicogenealogia. Então, esse olhar que você traz para a vida é só teu, é peculiar, né? É algo que você entrega para a humanidade. A Priscila, a gente, né, fez uma live esses dias, a Priscila vai trazer para a psicogenealogia o olhar da homoafetividade na árvore genealógica, né? Daqui a pouco a gente está... por isso a psicogenealogia é viva, porque ela começou com uma estruturação, né, de alguém, que pode ser Jodorowsky ou Annie Ancelan, mas cada um de nós agrega algo para a psicogenealogia, a partir da nossa história, né? Então, esse ano de 2023, a escola vai ter muitos docentes, né, psicogenealogistas, agregando a sua expertise à psicogenealogia ou às famílias, para que a gente possa viabilizar cada vez mais entendimento, conhecimento, quem eu sou, o que vim fazer, né? E fazendo um gancho com aquilo que tu fizeste, eu hoje, que estou atendendo, né, eu não atendo mais sem abrir a carta natal da pessoa. Porque eu não sou uma astróloga como a Silvia, ou como outros, mas eu trabalho com o Ticum, a astrologia cabalística, né? Então, eu vou olhar qual é o motivo de consulta e como isso está estruturado na carta natal da pessoa. Porque a gente tem as casas, as debilidades, as potencialidades. E detalhe, o nosso nome também tem uma astrologia. A primeira letra do nosso nome é o signo solar do nome. Então, esses dias até a Dani, que trabalha bastante com decodificação de nomes, ela disse assim, Lê,
eu fiz a árvore genealógica com o mapa solar de cada nome, né? Eu digo, poxa, olha que lindo, cada um trazendo um olhar adicional, né? Radiestesia, homeopatia. Então, a própria Flávia Baritz também, ela trouxe o olhar da homeopatia e da radiestesia à psicogenealogia. Gente, a psicogenealogia está cada vez mais linda, né? A psicogenealogia vive, inclusive, porque Letícia, eu tenho algumas colegas da astrologia e eu digo, eu já não consigo desassociar uma coisa da outra, e elas dizem, mas como é que não consegues desassociar? E é muito fácil explicar. Eu tenho um sobrinho para nascer, não é? Do meu irmão mais novo, e este meu sobrinho vai nascer já aquariano, não é? Eu tenho uma sobrinha que faz anos dia 25 de janeiro, aquariana. Ora, qual era o signo do meu pai, do qual eles são Gisés? Aquariano, nascido a 2 de fevereiro, certo? Portanto, não dá para quem é psicogenealogista, quer dizer, estas duas crianças vêm com uma função muito própria. Claro. Não é? E ele está quase, vai nascer quase com 42 semanas. A minha sobrinha nasceu com 34 semanas. Olha. Portanto, é muito diferente. O meu filho, se tivesse nascido com o tempo todo, seria aquariano. Não foi sagitariano, mas não foge ao outro lado. Portanto, não dá para desassociar uma coisa da outra. Para mim não dá, para mim a verdade não dá. Agora, cada um fala, não é? Da sua experiência, como tu dizes, e agrega o seu saber e a sua forma de estar e de intuir e está tudo certo. É isso aí. Esse é o propósito. Eu queria ver se tem alguém que tem alguma coisa para perguntar, gente. Eu estou olhando no chat aqui. Alguém perguntou, Silvia, como é o nome da astróloga que você comentou? Margarida? Ela tem um site. Espera, eu estou aqui eu tive que ligar no computador, no telefone, mas ela tem no YouTube um canal que se chama As Above, So Below, assim como é em cima, é em baixo, mas é em inglês. As Above, So Below. Chama-se Mar no Instagram, ela está como Mar. Ela é excelente, é uma artista, é pisciniana, é uma artista fabulosa, fotógrafa, e é uma astróloga desta geração, assim, ela não conhece a psicogenealogia, mas eu vou fazer forma de lhe chegar, porque eu gosto imenso do trabalho dela. É extremamente intuitiva, usa tarô e é uma geração muito interessante esta. Ela tem 36 ou 37 anos, mas é um trabalho muito interessante para seguir. Show. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Galera que está aí, quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta? Está tudo envergonhado. Eu perdi um pouquinho, porque caíram muitos raios por aqui. Quero fazer a pergunta em relação a você falou do signo solar, até onde eu acompanhei, Silvia. Como fica a ascendência em aquário? Esse olhar, assim, o meu ascendente é aquário, né? Sou virginiana com ascendente em aquário. E eu costumo dizer que é o aquário que me dá uma quebra. Porque eu acho que eu seria insuportável se eu não tivesse o aquário de quebra da virgem, que é muito, né? Sim, assim, eu entendo porquê. Porque um ascendente aquário tem o seu complementar oposto, o signo maestro que nós chamamos na psicogenealogia, virgem, na casa do outro. Portanto, se não tinha esse aquário, era impossível viver com alguém virginiano o tempo todo, não é? Sim. Agora, um Plutão em aquário, é preciso olhar nos próximos anos para tudo aquilo que está no subconsciente e que nos limita, que não nos deixa crescer, que não nos deixa ir ao encontro da nossa essência, Plutão, principalmente quando Plutão estiver a passar o ascendente. Portanto, eu não sei qual é o grau do ascendente, se é já no início do aquário ou mais para o fim do aquário, mas Plutão a transitar no ascendente vem, e agora vou brincar um bocadinho, levantar um morto, porque é preciso fazer uma grande transformação de tudo aquilo que está enterrado e subterrado no nosso subconsciente.
Todas as nossas prisões, tudo aquilo, todos os sítios ou projeções, ou todas as nossas prisões internas, os sítios e pessoas que não nos sentimos bem, é preciso libertar. Foi num trânsito Plutão em cima do meu ascendente que eu tive o antes e o depois. Que eu tive o maior ensinamento da minha vida, que foi: eu não controlo absolutamente nada. Aquilo que eu mais queria era engravidar e ter filhos, não é? E logo de seguida eles nascem antes do tempo para falecer logo de seguida. Eu fui atropelada por um caminhão. E a partir dessa data eu não perguntei porquê, perguntei para quê. E vou perguntar sempre até ao fim da minha vida. Não é? Portanto, Plutão não é para assustar ninguém, mas porque cada a vida oferece-nos também as coisas ao tamanho da nossa resistência, não é? E o tamanho da minha cegueira, a necessidade do porão que eu tinha para abrir do meu transgeracional, de mim própria, não é? Da minha construção, da minha inocência, porque nós somos inocentes, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não é? E é preciso perceber isto. Dói, custa muito, mas efetivamente aquele Plutão ali no ascendente é a revolução total. Mas é a revolução não por nada que vem de fora, mas por tudo aquilo que nós temos que trazer das entranhas. E em Aquário é preciso mesmo muito estar aberto ao que aí vem. A Silvia tem Gratidão. esse desafio, né, de trazer para a escola o entendimento, pelo menos básico. Na ideia não é um curso de astrologia, ela sabe. Mas, assim, trazer o básico para quê? Quem é psicogenealogista, quem é constelador, quem é terapeuta. Eu não quero ser astrólogo, mas eu quero entender isso que ela está falando, que é é um bicho de 7 cabeças. Então, todos nós podemos acessar um site, pegar uma carta natal e entender o que é básico. Não é entender o mapa astral, mas é o básico. Então, a Silvia esse ano tem esse meu pedido, né, o meu desafio, para trazer para a escola esse ensinamento. Então, a gente vai trazer para capacitar as pessoas a entenderem, pelo menos, o que é casa, né? Qual que é meu ascendente, onde está minha lua, né? Depois a gente tem outras coisas, né? A Michelle aí com a cabala, os anjos cabalísticos, tem muita coisa para a gente estudar, né? A Paola é outra que eu desafiei, ela está aí, ela trabalha com aromas, essências florais, né? Tem muita coisa que ela vai trazer. E há um mapa astrológico angelical, acho eu, dos anjos astrológicos, que é maravilhoso, eu vi uma vez. Tem muitas coisas, assim, tem níveis avançados de nós mesmos. Para a gente chegar lá nesse sutil, a gente precisa fazer essa tarefa de casa, que é o básico, que a maioria não sabe, não faz, né? O básico. O significado do teu nome é o básico. O teu signo solar, né? O que é oculto no teu sistema familiar, o que eu vim trazer de homeostase, isso é básico. Atingir esse entendimento é atingir esse portal 23, esse nível 23. Né? Então, não por acaso a gente está nesse momento, hoje, falando sobre isso, né? Porque abre-se realmente um portal e, como disse a Silvia, são 20 anos. É algo Então, se a gente, imagine assim, se a vida nos chama para isso, remar contra a maré vai ser muito complicado, não tem como, vai ter dor, né? Vai ter dificuldade, então é muito mais fácil quando a gente está na fluidez do processo. Então, a gente tem muitas oportunidades, eu tenho certeza, não só com a psicogenealogia, né? Claro, a gente está aqui falando da psico, mas é uma ferramenta incrível para se entender, se conhecer. Eu já mostrei para vocês que lá a tarefa de casa é olhar o culto, a nossa lua, o nosso inconsciente, enquanto ego, né? Para a gente conseguir ascender e encontrar o nosso sol, né? A nossa verdade nessa terra, nosso propósito nessa terra. Esse é o nosso chamado aqui. Não sei se tem mais alguém
quer fazer alguma pergunta? Ou se a gente pode ir indo para as considerações finais. Gente, aproveitem, né? A gente está aí com uma opção diferenciada. O curso esse ano tem 3 modalidades, né? A gente está como prata 100% gravado. Ao vivo e online começa em fevereiro, né? Quem fez, muita gente aqui fez o ao vivo e online. É muito legal o curso ao vivo e online, por mais que o presencial faça toda a diferença, mas o ao vivo e online é bacana, a gente tem troca, tem entendimento e tem ainda o acesso à plataforma. E nesse primeiro semestre eu vou estar dando curso em Florianópolis, presencial. No segundo semestre vai ser São Paulo, vai ser só 2 vezes por ano. Em março eu vou fazer o Saindo da Matrix, né, que é basicamente a cabala, né, aplicada e o entendimento das letras avançadas, dos canais, das sefirôs, dos sendeiros, é algo que eu venho preparando há muito tempo, né, até que eu dê um passo e dê aula, isso dentro de mim está sendo processado a longa data, né? Saturno em peixe. Saturno em Estavas peixe. à espera do Saturno em peixe, no teu ascendente. O que tu tens que fazer tem que ficar bem feito. Tem que maturar, ter tempo, responsabilidade. Está aí, não é? Exatamente. Inclusive, isso é uma coisa que eu falei, esses dias eu fiz um perguntas e respostas, porque muitas pessoas me perguntam, daí, como é que eu faço? Para atender com psicogenealogia, eu faço o nível 1 e já posso atender? E aí eu digo, gente, esse é o meu Hulk. Não. Esse é o meu Hulk. Por quê? Porque, para mim, é uma pergunta que nem poderia ser feita, porque é de um nível de irresponsabilidade que nem passa pela minha cabeça responder uma pergunta dessa, mas vem, né? Então, o nosso processo aqui, quem está aqui tem muita gente que é da psico, sabe que nós estamos lançando agora uma mentoria para atendimento. Então, tem muita gente já com muito tempo de psico, mas a gente está fazendo uma mentoria para fazer uma certificação por Lisa Indica, né? Essa mentoria visa o quê? Eu não quero ficar aparecendo só como psicogenealogista. Eu entendo que quanto mais psicogenealogista no mundo, melhor, porque nós somos hoje profissionais necessários para a vida, né? Porque as pessoas estão colapsando, estão perdidas, estão depressivas, muitos suicídios, muita depressão, né? Muitos conflitos interrelacionais, e nós somos necessários, ponto. Então, a gente precisa estar aí no mercado, somos profissionais necessários, e nós estamos primando aí pela melhoria de performance, né? Pela certificação de performance. Então, quem está aqui na jornada sabe, não é só fazer o curso e dizer, não, agora eu estou solta na vida. Não. Nós temos um grupo de WhatsApp, a gente tem troca, né? Eu estou sempre de olho no grupo, puxando a orelha aqui, puxo a orelha ali, eu me viro em 20. É ou não é? Quem aqui tá, a Solange, isso aí, eu digo, vamos lá, faz aqui, nananã, que nem malabarista. E a gente forma realmente uma grande família, né? A ideia aqui é que a gente esteja a serviço das pessoas e a escola ali se compromete na melhoria continuada, na formação continuada. Para isso, a gente tem mentoria todo mês esse ano. Vai ter agora, esse ano, uma diferença onde cada aluno que tiver no Prata vai ter que apresentar o seu genossociograma. A partir da qualificação Golden, eu vou analisar casos junto com os alunos para ter certificação. Então, esse ano, como você falou, é o ano de se colocar a serviço da vida. Então, quem já sabe o que é, vai trabalhar na melhoria de performance, né? Melhoria. Então, é o ajuste fino. É como ela disse, é o Saturno aí atuando no teu ascendente, no teu signo solar, né? Naquilo que você veio fazer e ser. E a escola está nesse movimento. Além disso, a gente tem o Ser Sensível, que vai ser lançado em março. O Ser Sensível, o que é? A Ana Paula fez um comentário bem interessante, vai ganhar estrelas, né? Por quê? Porque não é só indicar uma pessoa. Nós vamos capacitar essas pessoas, e estas pessoas que forem indicadas, nós vamos ter tipo um catálogo de psicogenealogistas. Junto com a indicação, a pessoa vai receber, o cliente, o possível cliente, vai receber um questionário de qualificação do atendimento. Por quê? Porque nós queremos dar um feedback para o nosso psicogenealogista e queremos melhorar enquanto capacitação, né? Então,
Não é só, eu quero fazer parte do Liz Indica e vou estar lá naquele ranking. Não, a gente vai ter que nem o Uber, assim, vai ter as estrelinhas, né, dos clientes, qualificação, certificação, e tudo isso pelo bem de todos, né, tanto da psicogenealogia da escola, dos clientes, e para que a gente possa também divulgar a psicogenealogia como um todo, tá? Buena, Silvia, muito obrigada por hoje, né? Foi um dia incrível, foi um conhecimento maravilhoso. Só para finalizar, Lê, daquilo que estavas a dizer, é mesmo, o Plutão em Aquário é mesmo o olhar a importância de se trabalhar a consciência do coletivo, sabes, em prol de um novo rumo social. E só para partilhar com quem está, e contigo, ontem à noite eu tenho muitos baralhos de cartas e não tenho tantos como aquilo que eu gostava, não é? Mas tenho alguns, e tenho alguns oráculos, e ontem estava a olhar para um ali ao meu lado no sofá e baralhei e disse, vou tirar uma carta, ao acaso. E elas estão aqui. E eu sorri, sabes, fiquei mesmo preenchida, porque saiu esta carta. Eu sei que não dá para ver, se calhar. Mas a carta diz, o propósito da vida. E diz, a imagem é maravilhosa, diz, o propósito da vida é servir de uma forma que traga grande alegria a ti e aos outros. Não te esforces por descobrir o teu propósito, em vez disso, foca-te em servires um propósito e verás como o teu propósito te servirá a ti. Este é o recado dos próximos 20 anos. Uau. E deste Por ano. favor, manda uma foto ou publica isso para a gente, né? Mano. Se não segue o Instagram, já segue o da Silvia, é Silvia Martins? Silvia Teresa Martins, eu tinha com raras Teresas. Teresa Martins, né? Tinha com raras Teresas, não é? Claro. Então, bota lá para a gente poder compartilhar e usar isso, né? A nosso favor, para nós mentalizarmos. Bom, a todos que estão aqui, gratidão, né? Estamos aí agora. Obrigada. Gratidão. E que a gente possa estar juntos nessa caminhada, que não vai ser fácil, ela é desafiadora. Não, muito. Juntos somos mais, somos melhores. Clary, queres falar alguma coisa? Tem alguém com uma mãozinha levantada ou tá dando tchau? Não sei. Pode abrir e falar. Juntos somos mais, né? Se estivermos conectados uns com os outros, como a Silvia falou, o ano é de dar, o ano é de partilhar, o ano é de estar junto, de solidariedade. Então, se a gente estiver junto, né, um retroalimentando o outro, porque quem trabalha com terapia, quem trabalha com mente, quem trabalha com emoção, não pode estar nessa jornada sozinho, vai ser um ano desafiador, e a gente precisa de uma equipe, uma galera, uma família, né? Na psicogenealogia a gente tem essa grande família, né? Que tá aí, vira e mexe, estamos aqui. Acho que aqui metade das pessoas, mais da metade, é da galera da psicogenealogia. Então, fica aqui esse chamado, né? De colocar a serviço da vida e de estar em grupos, e de estar no coletivo. Porque a gente vai ter muitos desafios mentais, espirituais, e nós precisamos nos retroalimentar. E é só a espiritualidade que vai nos dar esse suporte. Desculpa, Lê. Alguém estava a perguntar qual é o meu Instagram. Silvia Teresa Martins. Facebook é só Silvia Martins. Mas o meu Instagram é outro assunto para eu resolver com Plutão em Aquário, neste ano. Casa de Ferreiros de Peito de Pau. Eu não uso as redes, gente. Eu não uso as redes sociais. Agora temos mais outras várias. Eu sou a velha e tradicional do boca a boca. Esta pessoa gosta e pronto. Mas eu sei, eu tenho esta questão para resolver com o meu Júpiter retrógrado no mapa. Pronto, eu sei. Mas sim, mas podem escrever que eu respondo. Esses dias eu estava num retiro dental, aí estava a doutora Patrícia, uma dentista, ela disse assim, Lê, os teus guias espirituais são tecnológicos. Eu digo, amém, minha filha, se não fossem os guias espirituais, eu não ia dar conta de tudo isso. Ô, pai! Gente, um grande beijo para todos, né? Gratidão por estarem aqui, a gente se vê nessa jornada, tá? Sigam as redes, compartilhem. Eu vou botar essa live salva no YouTube, tá bom? Teresa é com S.
Estão a perguntar com S. Teresa, é com S. É muito engraçado que foi com Z até à até à quarta geração. Mas agora é com S. Ventre, né? Ventre, útero, é poderoso. É com S. Beijinho. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, tá? Até.